A espada sagrada de Berena caiu como um julgamento divino, rasgando o céu com uma intenção assassina devastadora. Em um único golpe, os antigos muros da Academia de Santa Maria, que resistiram por séculos, foram destruídos como se fossem nada. No meio das ruínas, a espada de Berena colidiu violentamente com a magia de Pran. A explosão sacudiu toda a academia, e mesmo com vários escudos mágicos, Pran só conseguia recuar diante da ofensiva esmagadora da espada sagrada. O vestido branco de Berena ainda parecia sagrado, mas sua presença já havia se tornado sombria. Controlada por um deus maligno, ela atacava sem parar, enquanto lágrimas silenciosas escorriam de seus olhos vazios, mostrando que ainda restava dor dentro dela. As memórias enterradas voltaram à mente de Pran como uma tempestade. Em suas lembranças, Berena ainda era apenas uma criança inocente e sonhadora. Com os olhos cheios de brilho, ela dizia que um dia se tornaria uma donzela sagrada, encantada pela ideia de vestir o manto branco, derrotar o mal sob a proteção divina e, mesmo sabendo das regras impostas às santas, jurava que ainda buscaria o amor verdadeiro quando crescesse. Anos depois, já madura e reconhecida como donzela sagrada, Berena tranquilizou Pran com sua serenidade de sempre. Ela explicou que, como recém-nomeada, protegeria apenas a retaguarda médica e dificilmente pisaria no campo de batalha. Com confiança, ainda lembrou que o Rei Coração de Leão permanecia no norte, fazendo até os demônios tremerem de medo, e garantiu que a vitória da humanidade já estava destinada. Mais tarde, já tendo deixado para trás o título sagrado, Berena falou de seu casamento com um sorriso calmo e sincero. Embora a igreja tivesse recusado a cerimônia por causa de seu passado como santa, ela não se importava com isso. Tudo o que desejava era ficar ao lado de quem amava. Então, com gratidão no coração, lembrou que havia perdido os pais muito cedo e que devia tudo a Pran e sua esposa, pedindo que ele ocupasse o lugar de seu pai e fosse sua testemunha no casamento. As memórias de Berena acenderam a fúria de Pran, e o velho mago finalmente explodiu em ódio contra o deus do amor. Tomado pela raiva, ele reuniu uma quantidade absurda de mana e ergueu diante de si uma formação mágica colossal, iluminando o céu noturno como se fosse dia. A magia de Pran ultrapassava completamente tudo que os alunos haviam mostrado antes. O que antes parecia uma chuva fraca agora se tornava uma tempestade devastadora, provando o verdadeiro terror de um grande mago no auge de seu poder. Quando o feitiço foi disparado, a explosão engoliu a Academia Santa Maria em uma luz cegante e uma onda de choque capaz de devastar tudo ao redor. Naquele momento, enquanto a batalha destruía o lado de fora, seus ecos já alcançavam até a sala de conferências da alta cúpula da Academia Santa Maria. Após atravessar as ruínas montado em seu bastão voador, Grant retornou exausto à sala de conferências. Quando Cade perguntou se tudo estava resolvido, ele respondeu que o garoto loiro e Ariel haviam se ferido no confronto, mas já tinham sido medicados e recebido magia de cura avançada, então não corriam mais perigo. No entanto, ao encarar o brilho devastador que tomava o campo de batalha, Grant não conseguiu esconder o peso em sua voz. Nem mesmo ele podia acreditar que Berena, a antiga donzela sagrada da pureza, havia sido corrompida por um deus maligno. Naquele momento, até Cade foi arrastado pelas lembranças do passado. Ele recordou que Pran e sua esposa haviam criado Berena como se fosse a própria filha, e diante daquela verdade cruel, restava apenas uma pergunta: Pran realmente conseguiria fazer o que precisava ser feito? Grant manteve os olhos fixos no campo de batalha, observando Berena à distância enquanto Cade analisava a situação com frieza. Foi então que Cade revelou a gravidade do cenário. A espada nas mãos de Berena era uma das 5 espadas sagradas da igreja, e um único erro poderia custar a vida de Pran. Naquele momento, a barreira que protegia a Academia Santa Maria começou a se encher de rachaduras, como vidro prestes a se partir. Então Cade revelou a pior verdade de todas. Conforme o luar se aproximava e a barreira enfraquecia, eles logo teriam que enfrentar 2 deuses malignos ao mesmo tempo. Das sombras da sala, uma voz sombria revelou que 2 deuses haviam descido ao mesmo tempo, e que os coroados pagaram um preço altíssimo para obter algo escondido sob a academia. No entanto, nem mesmo ele conseguia entender o verdadeiro motivo por trás de tamanha obsessão. Outra figura mergulhada na escuridão respondeu em tom cansado, dizendo que a loucura do deus do amor ainda podia ser compreendida, já que a insanidade sempre fez parte de sua natureza. No entanto, o mais estranho era o envolvimento da outra entidade, cuja verdadeira intenção permanecia um mistério. Naquele momento, a mesma voz concluiu que haviam permanecido isolados nas profundezas por tempo demais. Enquanto observavam tudo das sombras, perceberam que o mundo lá fora já havia mudado,
e eventos importantes demais haviam acontecido sem que sequer tomassem conhecimento. Grant admitiu, com evidente impotência, que Pran claramente sabia de algo importante, mas permanecia em silêncio, provavelmente preso por algum tipo de pacto que o impedia de revelar a verdade. O homem na primeira fila então expôs o verdadeiro problema. Se estivessem lidando apenas com uma única entidade coroada, até mesmo uma santa empunhando uma espada sagrada poderia ser detida. O perigo real era não saber quanto poder o Deus do amor havia projetado em Berena, enquanto outro Deus maligno já se preparava para romper a barreira acima deles. Diante disso, ele lançou a pergunta que ninguém queria ouvir: deveriam despertar aquilo? Naquele instante, o salão mergulhou em silêncio, e todos os olhares se voltaram para a cabeceira da longa mesa, carregados de expectativa e de medo. Cad manteve os olhos fechados e os braços cruzados antes de falar. Sua voz carregava exaustão e incredulidade ao perguntar se a academia realmente havia chegado àquele ponto. O homem careca primeira fila respondeu em voz baixa, mas firme. 2 deuses malignos haviam unido forças para atacar a academia, e um deles já havia descido em forma parcial, algo que nunca acontecerá antes na história da instituição. Independentemente de Pran vencer ou não, todos precisavam se preparar para um segundo plano, ou até mesmo para o pior cenário possível. Uma voz envelhecida então se manifestou em desagrado. Buscar ajuda ainda era uma opção. Afinal, aquele lugar ainda estava dentro das fronteiras de Bela, onde não faltavam figuras poderosas, e o Palácio Imperial não poderia simplesmente ficar de braços cruzados. Grant concluiu que já era tarde demais. Mesmo com a distância até a capital imperial, as figuras poderosas de Bela não poderiam ignorar uma comoção daquela escala. Ele explicou que já havia calculado o tempo. Desde o surgimento da anomalia até a chegada de alguém para investigar, uma figura coroada deveria levar no máximo de 3 a 5 minutos. Como esse tempo já havia passado e ninguém aparecerá, restava apenas uma conclusão. Grant então revelou sua conclusão com pesar. Toda a academia provavelmente já havia sido isolada por aquele deus maligno. Do lado de fora, para o resto do mundo, aquela ainda parecia apenas uma noite comum. O homem à direita comentou em voz baixa que a situação parecia extremamente desesperadora. Em resposta, o homem sentado na primeira fila ergueu a mão e tomou a palavra com firmeza. Não havia mais tempo para hesitação. Como de costume, a decisão seria resolvida por votação. Quem concordasse em despertar aquela pessoa deveria levantar a mão. Assim que a proposta foi feita, 16 mãos se ergueram na sala mergulhada em penumbra. A velha sentada ao canto soltou um suspiro carregado de impotência e relutância. Ela ainda achava que aquilo não era apropriado, pois seria cruel demais com aquela pessoa. No entanto, alguém ao lado respondeu imediatamente que, se não a acordassem agora, ela provavelmente ficaria furiosa ao despertar e descobrir que a academia havia sido destruída. Depois de um breve silêncio, a velha finalmente cedeu. Já não havia mais espaço para hesitação. Aquele era, de fato, um momento de vida ou morte. Então, ao erguer sua mão, o último voto foi decidido, e os 17 votos foram aprovados por unanimidade. Grant acariciou a barba e falou com dificuldade, claramente tentando empurrar a responsabilidade para outro. O problema principal já estava resolvido. Agora restava apenas a segunda questão: quem teria coragem de despertar aquela pessoa? No instante em que a pergunta foi feita, a solene reunião de alto nível mergulhou no caos. Os velhos mestres, antes tão respeitáveis e imponentes, passaram a fugir da responsabilidade com desculpas absurdas, como se estivessem em uma feira tentando escapar de um problema. Um alegou que o reumatismo havia atacado de novo e que precisava se deitar. Outro reclamou que a lombar estava prestes a travar e disse que era melhor ir embora primeiro. Até alguém mais ao fundo, sem qualquer vergonha, soltou um dramático lamento sobre as próprias hemorroidas. Em poucos segundos, a sala virou um espetáculo de desculpas cada vez mais ridículas. Então, quase no mesmo instante, os 16 veteranos restantes desapareceram da sala de conferência em velocidade absurda, fugindo tão rápido que deixaram para trás apenas rastros e imagens residuais no ar. No instante em que percebeu o que aquilo significava, Grant entrou em pânico no mesmo instante. Seus olhos se arregalaram, o rosto se encheu de espanto e ele levou as mãos à cabeça, completamente atordoado. Sem Pran por perto, aquilo significava que toda a responsabilidade cairia sobre ele. Em seguida, Grant soltou um longo suspiro, pesado de impotência e resignação. Recusando-se a aceitar aquele destino, resmungou que não seria o azarado da vez. Só de imaginar o humor terrível dela ao ser acordada, sentiu um calafrio.
Se fosse ele a despertá-la, quem sabia o que ela faria em sua irritação matinal? Antes que isso acontecesse, Grant decidiu que precisava arranjar outro infeliz para assumir seu lugar. Naquele momento, Grant de repente parou e caiu em pensamento. Seus olhos se estreitaram levemente, como se uma ideia acabasse de surgir. Ao murmurar sobre o azarado, uma expressão astuta começou a tomar forma em seu rosto. Acariciando a barba, Grant deixou escapar um sorriso enviesado, claramente já tramando algo. Com um ar calculista, concluiu que parecia haver alguém perfeitamente adequado para assumir esse papel. Naquele momento, Moen Campbell ainda repousava na enfermaria. Seu rosto bonito permanecia pálido, e bandagens cobriam seu corpo ferido enquanto ele jazia na cama. Com a dor ainda latejando, soltou um gemido fraco ao despertar. De repente, uma presença surgiu diante dele. Quando seus olhos focaram, Moen percebeu o rosto de Grant inclinado sobre sua cama. Grant abriu um sorriso e disse que ele finalmente havia acordado. No instante seguinte, Moen se assustou tanto que soltou um grito. Ao ver o rosto envelhecido diante de sua cama, Moen se assustou por um instante, mas logo reconheceu Grant. Ainda atordoado, chamou pelo professor em voz baixa. Grant apenas sorriu de leve antes de perguntar como ele estava se sentindo. Moen moveu o braço com dificuldade, sentindo a dor espalhada pelo corpo. Aos poucos, as lembranças da batalha voltaram à sua mente. Ele se recordava de ter sido atingido pela mulher envolta em luz dourada e de ter ficado gravemente ferido. Confuso, ergueu o olhar para Grant e perguntou se havia sido ele quem o salvou. Grant imediatamente assumiu um ar exagerado e dramático, falando como se tivesse acabado de escapar da morte. Disse que, para salvar Moen, precisou arriscar a própria vida e até usar uma preciosa poção mágica. Caso contrário, o rapaz já teria partido para o outro mundo. Moen, ainda abalado, agradeceu ao professor pela ajuda. Grant apenas acenou com leveza e respondeu que salvar um aluno era dever de qualquer professor, minimizando tudo como se não fosse grande coisa. Ao ouvir isso, Moen respondeu sem hesitar. Sua voz carregava sinceridade genuína ao dizer que, para Grant, aquilo podia até parecer algo pequeno, mas para ele havia sido um favor que salvou sua vida. Por isso, jurou que encontraria uma forma de retribuir aquela dívida. Ao ouvir essa resposta, Grant estreitou os olhos e reagiu com interesse imediato. Ao ouvir aquilo, Grant imediatamente se animou e se inclinou para frente com um brilho suspeito no olhar. A oportunidade que esperava parecia ter surgido sozinha. Com um sorriso astuto, disse que tinha um pequeno favor para pedir e que, depois de ter sua vida salva, Moen certamente não recusaria um pedido tão simples. No mesmo instante, Moen sentiu que havia caído numa armadilha. O tom excessivamente gentil de Grant o deixou em alerta, e ele perguntou, já desconfiado, se aquilo realmente era apenas um pequeno favor. Grant manteve o sorriso sereno e respondeu com naturalidade que, como professor, jamais mentiria para um aluno antes de começar a explicar. Grant então revelou que tinha uma sobrinha com o hábito de gostar de dormir um pouco além da conta. Confuso, Moen franziu a testa e perguntou o que exatamente aquilo tinha a ver com ele. Grant respondeu com toda a calma, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Segundo Grant, a sobrinha precisava de um rapaz loiro, bonito e de aparência agradável para acordá-la. E por coincidência conveniente demais, Moen era exatamente o tipo perfeito para esse serviço. Sem dar espaço para recusar, Grant ainda tentou tranquilizá-lo, dizendo que ela era o tipo de garota por quem qualquer homem se interessaria à primeira vista. Moen ficou imóvel por um instante depois de ouvir toda a explicação de Grant. Ainda tentando entender aquela proposta absurda, ele forçou um sorriso tenso e perguntou se acordar alguém realmente era algo tão simples assim. Grant confirmou com toda a naturalidade, dizendo que era basicamente só isso. O único detalhe era que sua sobrinha ficava um pouco mal-humorada ao acordar, mas nada com que Moen precisasse se preocupar. Em vez de se tranquilizar, Moen ficou ainda mais desconfiado. Um arrepio percorreu sua espinha quando percebeu o modo estranho como Grant falava. Em pensamento, começou a questionar aquela conversa cada vez mais absurda. Grant havia se referido à própria sobrinha como aquela garota, e quanto mais ele ouvia, mais sentia que havia algo profundamente errado naquela história. Antes que Moen pudesse continuar refletindo, toda a enfermaria tremeu de repente. O impacto violento sacudiu o prédio inteiro, como se algo gigantesco tivesse atingido a academia outra vez. As paredes estremeceram,
Poeira caiu do teto e o chão vacilou sob seus pés. Surpreso com o tremor repentino, Moen soltou um grito curto de espanto. Grant não deu espaço para Moen pensar demais. Assim que viu a hesitação do rapaz, encerrou qualquer chance de recusar e apressou tudo com frieza, dizendo que não havia tempo a perder e que continuariam conversando enquanto caminhavam. Moen tentou protestar no mesmo instante. Ainda atordoado, percebeu que mal havia saído da cama e continuava coberto de bandagens, sem nem ter se vestido direito. Mas Grant já parecia ter previsto essa reação desde o começo. Antes que Moen pudesse usar isso como desculpa, o velho simplesmente cortou sua objeção e disse que as roupas já estavam preparadas, que ele não tinha escolha senão ir. Alguns minutos depois, os dois já haviam descido as profundezas subterrâneas da Academia Santa Maria. Diante deles erguia-se um portão colossal de metal, tão imenso e opressor que fazia qualquer pessoa parecer insignificante diante dele. Coberta por runas antigas e densamente gravadas, a superfície da porta emitia um brilho dourado suave, enquanto as lâmpadas mágicas ao redor lançavam sombras longas pelo chão. Só de encarar aquela barreira monumental, Moen já sentia a pressão sufocante de algo muito além de um simples aposento. Ao ver aquela porta colossal, Moen ficou sem palavras. Depois de alguns segundos em silêncio, não conseguiu segurar a incredulidade e soltou, meio travado, se a sobrinha de Grant por acaso morava dentro daquele lugar. Grant ouviu a pergunta e apenas deixou escapar uma risada curta, claramente divertindo-se com a reação dele. Sem esconder orgulho, Grant então explicou que aquela porta havia sido forjada com dezenas de metais mágicos raríssimos e reforçada com centenas de matrizes arcanas. Sua construção consumira o trabalho de incontáveis artesãos mágicos ao longo de décadas, até se tornar uma barreira capaz de resistir até mesmo a uma invasão divina por um bom tempo. Comparado àquilo, até as fortalezas mais seguras de todo o Império não passavam de brinquedos frágeis. Ao ouvir que aquela porta era capaz de resistir até mesmo a deuses malignos, Moen estreitou os olhos e finalmente verbalizou a suspeita que já vinha crescendo em sua cabeça. Para ele, algo protegido por um selo tão absurdo não podia esconder apenas a sobrinha de Grant. O que quer que estivesse lá dentro parecia muito mais com a arma secreta da academia do que com uma simples garota. Por um breve instante, Grant ficou sem reação, como se a pergunta o tivesse atingido em cheio. Mas logo disfarçou o incômodo com um sorriso tranquilo e respondeu em tom leve que Moen andava lendo histórias fantasiosas demais. Segundo ele, uma academia era um lugar para ensinar e formar alunos, não para esconder armas secretas. Embora Grant tentasse agir com naturalidade, Moen percebeu claramente que o velho estava escondendo alguma coisa. Diante do enorme portão, um mecanismo circular semelhante a uma bússola brilhava com várias gemas incrustadas, cada uma emitindo uma cor diferente. Observando aquilo, Moen não deixou de lançar uma provocação, comentando que Grant dizia ter dificuldade para andar, mas se movia rápido demais quando o assunto lhe interessava. Sem responder diretamente, Grant avançou até o centro do mecanismo e retirou de sua roupa uma gema translúcida de brilho esverdeado. Com extremo cuidado, ele encaixou a pedra na última ranhura vazia. No instante em que a gema se ajustou perfeitamente, todo o círculo mágico foi ativado. Um brilho intenso percorreu a estrutura, como se toda a porta tivesse despertado de um longo sono. As runas se acenderam ao mesmo tempo, e o enorme portão começou a se abrir lentamente. Logo, uma luz suave e dourada escapou por entre as frestas, iluminando a escuridão do corredor subterrâneo. Diante da porta já aberta, Grant finalmente parou de insistir e encarou Moen com uma rara seriedade. Sem o tom brincalhão de antes, ele disse que, embora realmente quisesse sua ajuda, ainda era um professor e não obrigaria um aluno a fazer algo contra a própria vontade. Se Moen não quisesse entrar, bastava dizer, e ele não o forçaria. Moen hesitou por um breve instante, mas no fim já havia tomado sua decisão. Depois de um curto silêncio, ergueu o olhar e respondeu com firmeza que iria. Ao ouvir aquilo, Grant acariciou a barba e soltou um suspiro longo de alívio, como se tivesse acabado de escapar de um grande problema. Então, com um sorriso satisfeito, respondeu que ótimo. Por um momento, realmente achou que Moen recusaria. Ao ouvir a confirmação de Grant, o desconforto de Moen só aumentou. Depois de hesitar por um instante, ele finalmente revelou o que realmente o incomodava. A mulher coroada que o havia atacado momentos antes parecia ser ninguém menos que a antiga santa da purificação da Igreja da Vida, uma figura que deveria pertencer ao passado. A revelação fez Grant erguer as sobrancelhas em surpresa. Ele admitiu que aquela santa desaparecida havia quase 20 anos e comentou, intrigado,
que não esperava que alguém da geração de Moen fosse capaz de reconhecê-la. Em seguida, Grant estreitou os olhos e lançou uma provocação bem-humorada, perguntando se Moen por acaso compartilhava do estranho hobby do reitor Pink Bear de colecionar retratos de santas. Moen negou imediatamente, quase tropeçando nas próprias palavras, e respondeu às pressas que não a conhecia de verdade, apenas já ouviu seu pai mencioná-la certa vez. Ao ouvir a reação de Grant, Moen apenas sorriu de forma rígida, escondendo o que realmente pensava. Por dentro, porém, sua mente já ligava os pontos. Ele reconhecia aquela mulher porque, na história original do romance, a donzela pura, manipulada pelo deus do amor, também invadia a academia. O problema era que nada estava acontecendo como deveria. Aquela linha do tempo já havia se desviado completamente da trama que ele conhecia. Na história original, não existia ataque de cultistas à academia. Naquele ponto, o deus do amor já havia reunido poder suficiente para invocar diretamente a donzela pura em seu auge, e a invasão à academia tinha um único objetivo: Ariel. No enredo original, Ariel, a protagonista, havia massacrado grande parte dos seguidores heréticos em Bela, atraindo a ira do deus do amor ainda muito cedo. Furioso, ele manipulou pessoalmente a donzela pura e a enviou para invadir a academia com um único propósito: caçar Ariel. Moen pressionou a testa e organizou os pensamentos. Na história original, Ariel deveria sair ilesa, e o professor Pran derrotaria a donzela pura com a proteção da grande égide. Depois do incidente com o deus do amor, Ariel ainda receberia uma bênção e avançaria para um nível mais alto. Mas tudo isso só deveria acontecer um ano depois. Agora, porém, toda a linha do tempo estava em completo caos. Ao juntar as peças, Moen chegou à conclusão mais incômoda possível. A única variável capaz de ter antecipado tudo aquilo era ele mesmo. Soltando um sorriso amargo, Moen percebeu que, de algum modo, sua própria existência havia desencadeado aquele efeito borboleta, adiantando eventos que jamais deveriam acontecer tão cedo. Ainda assim, uma coisa continuava estranha: o deus do amor claramente não havia vindo apenas para matá-lo. Atacá-lo parecia ter sido só parte do plano. O verdadeiro objetivo ainda estava escondido. Respirando fundo, Moen afastou os pensamentos e encarou Grant. Sem rodeios, decidiu ir direto ao ponto. Disse que não perguntaria mais sobre a suposta sobrinha, nem sobre o professor Pran ou a donzela pura que ainda lutavam lá em cima. Queria apenas uma resposta sincera. A arma secreta escondida atrás daquela porta realmente seria capaz de pôr fim àquele desastre? Grant finalmente abandonou as evasivas e respondeu com sinceridade. Disse que sim, aquilo realmente poderia resolver a crise, mas fez um aviso: Moen não deveria chamar aquilo de arma secreta, ou a pessoa lá dentro ficaria irritada. Moen cerrou os punhos e rebateu no mesmo tom, quase sem pensar. Então isso significava que ele podia continuar chamando aquela figura de sobrinha. Sem esperar resposta, ele se virou e começou a caminhar em direção ao portão. Mesmo hesitante, decidiu seguir em frente. Afinal, a sobrevivência da academia inteira dependia do que estava atrás daquela porta. Mas no instante em que estava prestes a atravessar, Moen parou de repente. Algo lhe ocorreu no último segundo. Ele ergueu os olhos e interrompeu com um único pedido para esperar. Moen se virou, confuso, tentando entender a gravidade da situação. Se nem mesmo Pran conseguia resolver aquilo sozinho, então a crise era muito mais séria do que ele imaginava. Grant explicou que Moen havia desmaiado cedo demais para ver o quadro completo. Se o inimigo fosse apenas a donzela pura, controlada pelo deus do amor, então Pran já teria força suficiente para derrotá-la sozinho, mesmo que ela estivesse empunhando a espada sagrada. O verdadeiro problema era outro. Além da donzela pura, uma segunda divindade também havia descido sobre a academia naquela invasão: a Lua, a entidade que detinha a autoridade suprema sobre a noite. Ao ouvir aquilo, Moen primeiro assentiu em compreensão, mas no instante seguinte congelou. A expressão pensativa em seu rosto se desfez de repente quando ele finalmente percebeu de qual lua o professor Grant estava falando. O choque o fez recuar por instinto. Já sem a confiança de antes, Moen tentou ganhar tempo e sugeriu, de forma cautelosa, que talvez fosse melhor repensar o plano com mais calma antes de seguir em frente. Mas Grant não lhe deu essa chance. No momento em que Moen tentou bater em retirada, o velho professor perdeu a paciência e o chutou sem cerimônia porta dentro, berrando que, se continuasse hesitando, Pran acabaria sendo espancado até a morte. Pego de surpresa, Moen só teve tempo de soltar um grito antes de ser lançado para dentro.
No instante em que foi lançado para dentro, Moen sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O outro lado do portão era muito mais estranho do que imaginava. Atrás daquela porta não havia uma sala, mas um espaço completamente diferente, como se ele tivesse sido arremessado para outro mundo. O corpo despencou por alguns instantes antes de finalmente cair em algo inesperadamente macio. Quando conseguiu se levantar em meio ao campo de flores, Moen levou a mão à cabeça e reclamou entre os dentes. A queda havia doído mais do que esperava, e o que mais o irritava era o velho tê-lo jogado dali de cima sem sequer lhe dar um aviso. Ao erguer a cabeça, Moen finalmente viu onde havia caído. A paisagem diante dele era tão deslumbrante e irreal que, por um instante, ele ficou completamente imóvel, incapaz de acreditar no que estava vendo. À sua frente se estendia um imenso mar de flores, tingindo o horizonte em tons suaves de rosa e lilás. Pétalas dançavam ao vento sob uma luz serena, compondo uma cena quase onírica. A beleza daquele lugar escondido era tão absurda que só podia ser ali que a chamada arma secreta da academia repousava. Enquanto observava aquele oceano de flores em silêncio, uma estranha sensação percorreu seu corpo. Então, entre as pétalas espalhadas e o brilho suave do campo, Moen percebeu algo inesperado. Havia alguém ali. Enquanto avançava pelo campo florido, Moen seguiu lentamente em direção ao centro daquele espaço oculto. A cada passo, a imagem descrita por Grant começava a tomar forma em sua mente. A misteriosa garota, a chamada arma suprema da academia. Mas, no instante seguinte, ele parou bruscamente. Seu corpo congelou, seus olhos se arregalaram e até sua respiração falhou por um momento. Diante dele havia algo que ele claramente não esperava encontrar. Entre os densos campos de flores, Moen finalmente encontrou a origem daquela presença misteriosa. Deitada tranquilamente sobre um leito de pétalas, uma pequena garota dormia em silêncio, cercada por flores que pareciam protegê-la. Seus cabelos prateados se espalhavam delicadamente pelo chão florido, enquanto o vestido rosa reforçava sua aparência frágil e quase irreal. Ela parecia ter apenas 12 ou 13 anos, com um corpo pequeno que provavelmente não chegava a 1,5 metros de altura. Ao vê-la, Moen ficou completamente surpreso com o quão adorável aquela garota era. Naquele instante, ele finalmente percebeu que a arma secreta da academia era justamente aquela misteriosa menina adormecida.